Olá, alunos. Vamos iniciar nossa aula de hoje. O assunto será a colocação pronominal e espero que todos assistam o vídeo até o final e tirem as dúvidas no grupo. Tá? Então, o que seria essa colocação pronominal? O que seria isso, esse conteúdo? Então, colocação pronominal nada mais é do que eu usar o pronome oblíquo dentro da oração na posição correta, em relação ao verbo, tá bom? Então, vamos passar aqui para o próximo slide. Quando se fala em colocação pronominal, fala-se da colocação dos pronomes oblíquos átonos, aí relembrando quais são eles: o mi, o nus, o ti, vos, o, wa, was, was, o li, lis e o si, em relação ao verbo. Esses pronomes eles podem aparecer em três posições distintas, né? Em três locais diferentes. Ele pode aparecer antes do verbo. Quando acontece isso, eu vou chamar de próclise. Ele pode aparecer no meio do verbo. Quando acontece isso, eu vou chamar de mesóclise. E ele pode aparecer depois do verbo, que eu vou chamar de ênclise. Tá? Então, essas são as três posições do pronome oblíquo dentro da oração. Próclise, antes do verbo. Mesóclise, meso, né, significa meio. E ênclise significa depois. E aí eu coloquei três exemplos para a gente ver isso na prática, né? Não me arrependo de nada. Eu tenho aqui o verbo arrepender e aqui eu tenho o pronome oblíquo me antes do verbo. Então, vou chamar de próclise. Contar-te-ei um grande segredo. Eu tenho o pronome oblíquo ti no meio do verbo contar, né? Aqui ele está conjugado no futuro, contarei. E aí eu coloco o pronome no meio dele. Quando acontece isso, eu vou chamar de mesóclise. Esperava-se mais desse computador. Eu tenho o verbo esperar e eu coloquei o pronome depois do verbo. Quando acontece isso, eu vou chamar de ênclise, né? Então, é só saber essas três posições. Próclise antes do verbo, mesóclise no meio do verbo e ênclise depois do verbo. Só lembrando que quando o pronome aparece antes do verbo, ele não fica ligado ao verbo. Quando ele está no meio e depois, ele se liga ao verbo através do hífen, tá? Próclise não tem hífen, mesóclise e ênclise precisa do hífen para se ligar ao verbo. E aí, quando é que vai acontecer esses casos de próclise, de mesóclise e ênclise? É quando eu quiser? Não, tem regras para os três casos, né? Então, vamos começar aqui com as regras dos casos de próclise, quando eu vou colocar o pronome oblíquo antes do verbo. E aí existem dois casos facultativos, ou seja, eu posso colocar ou não. Do mesmo jeito, as duas formas vão estar corretas, né? Quando eu tenho substantivos e quando eu tenho pronomes retos. E aí, para relembrar, os pronomes retos são aqueles que eu uso para conjugar os verbos, né? O eu, tu, o ele, o ela, nós, vós, o eles ou elas. E aí tem um substantivo. João me viu, né? Eu tenho um pronome oblíquo me antes do verbo ver, mas eu também posso colocar ele para depois do verbo. Eu posso utilizar tanto antes quanto depois. Por quê? Porque eu tenho esse substantivo aqui, ó, tá? Então, substantivo é caso facultativo para próclise. Eu posso colocar tanto antes quanto depois. E o pronome reto também. Eu tenho o pronome eu, tenho o verbo ver e o pronome oblíquo aqui, a. Eu posso colocar ele tanto antes quanto ele depois. Lembrando que sempre depois do verbo, o pronome se liga ao verbo através do hífen, tá? E aqui eu tenho o pronome reto, eu posso colocar próclise, ou como eu posso colocar a ênclise, né? Depois do verbo eu chamo de ênclise. E aí, casos obrigatórios, quais seriam? Esses 6 casos são os mais comuns, são os que mais acontecem, mas existem outros, tá? Palavras negativas, advérbios em gerais, todos os pronomes, com exceção dos pronomes retos, o eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas, são obrigatórios. Conjunções, principalmente as subordinativas, aquelas que vão introduzir as orações subordinadas. Preposição em, mais um verbo no gerúndio. Quem lembra o que é o gerúndio? Claro, todo mundo lembra. Gerúndio, a terminação NDO no final do verbo, né? Gerúndio do verbo cantar, cantando. Do verbo comer, comendo.
E orações exclamativas e optativas. Exclamativas vai terminar com um ponto de exclamação e optativas são aquelas orações que exprimem desejo, né? Que você se dê bem, que você estude, espero que tudo dê certo, são orações que exprimem desejo. Então, toda vez que aparecer esses 6 casos aqui dentro de uma oração, elas vão atrair o pronome para perto delas. E o pronome ela tem que aparecer antes do verbo, tá? Lembrando, palavras negativas, advérbios, pronomes, com exceção dos retos, conjunções, preposição em mais verbo no gerúndio e orações exclamativas ou optativas. E aí eu tenho aqui alguns exemplos para a gente ver. Não o conheço. Por que eu não falei não conheço? Porque eu tenho um não, que é uma palavra negativa, e ela vai atrair o pronome para antes do verbo, o verbo conhecer. Tá? Ontem me deram a notícia. Por que eu não posso dizer ontem deram-me a notícia? Porque estaria errado. Por quê, professor? Porque ontem é um advérbio de tempo e ele atrai o pronome para próximo dele, ficando assim o pronome antes do verbo. Todos lhe deram parabéns. Todos é também partícula atrativa, vai puxar o pronome para perto dele e ficar antes do verbo, né? Todos aqui é pronome indefinido. Quando me contaram, não acreditei. Por que o me ficou aqui antes do verbo e não depois? Por que eu não coloquei quando contaram-me? Não acreditei. Porque estaria errado. Por quê, professor? Eu tenho quando, que é uma conjunção temporal, e ela me traz o pronome para próximo dela. Em se tratando de aprovação, vocês são os melhores. Por que eu coloquei o se aqui e não coloquei depois do verbo? Porque eu tenho a expressão em mais verbo no gerúndio, o verbo terminação NDO. Então, eu tenho aqui uma próclise, né? O pronome antes do verbo. Que Deus lhe pague, né? É uma oração optativa, está exprimindo desejo. E ela termina com ponto de exclamação, e também ela é exclamativa. Então, aqui o pronome ele vai para frente do verbo, tá? Porque tem uma expressão aqui exclamativa, então é um caso obrigatório de próclise. Quando é que eu vou utilizar a mesóclise, ou seja, o pronome no meio do verbo? Quando eu tiver somente um caso, futuro. Toda vez que eu ver um verbo indicando o tempo futuro, especialmente futuro do presente, que vai ter a terminação rei, e o futuro do pretérito, que vai ter a terminação ria, eu vou usar a mesóclise, tá? Por exemplo, qual é o futuro do presente do verbo cantar? Cantarei. Qual é o futuro do pretérito do verbo cantar? Cantaria, né? Então, eu cantarei, eu cantaria. Vender, eu venderei, eu venderia, tá bom? Então, essas terminações indicam futuro do presente e futuro do pretérito. Então, eu tenho um verbo aqui, ó, entregar-lhe-ei o trabalho. Por que eu não coloquei o lhe aqui na frente, pessoal? Lhe entregarei o trabalho. Ou porque ainda eu não coloquei depois do verbo entregarei-lhe o trabalho. Porque o verbo entregar, né? Aí você nota que eu tenho, o verbo está aqui, ó, entregar. Ele começa aqui e termina aqui. Ele começa aqui e termina aqui, né? Entregarei, entregaria. Por que eu coloco o pronome no meio dele? Sempre vou terminar no R, viu? Para colocar o pronome. Porque eu tenho o verbo no futuro, e quando eu tenho o verbo no futuro, a gramática diz que eu tenho como obrigatoriedade usar uma mesóclise. Eu não posso usar nem próclise nem ênclise, porque não cabe. Eu não tenho nenhum caso de próclise aqui, tá? Então eu tenho que utilizar mesmo a mesóclise. O próximo slide aqui. Continuando aqui, no próximo a gente está vendo agora sobre casos de ênclise. Quando é que eu vou utilizar o meu pronome oblíquo depois do verbo? Pessoal, não existe regra para utilização de ênclise, tá? Eu vou utilizar a ênclise toda vez que eu não tiver um caso, um fator de próclise, ou então quando eu não tiver um caso de ênclise, de mesóclise. Aí sim eu poderei utilizar a ênclise. A ênclise, você só vai utilizar ela, como é que eu digo aqui? Em última ocasião, tá? Sempre que possuir necessidade de utilizar a próclise, você usa a próclise, depois a mesóclise e depois a ênclise. Então, é como se fosse uma hereditariedade, né?
eu tenho a próclise, que vai vir primeiro, a mesóclise por segundo e a ênclise por terceiro. Então, eu tenho que seguir essas 3 ordens, tá? A ênclise por último, só se não couber caso de próclise ou de mesóclise. Aí eu utilizo uma ênclise. Então, a ênclise depois do verbo eu tenho aqui, ó. Na madrugada de ontem, deram-me a notícia, né? Então, na madrugada de ontem, vírgula, deram-me a notícia. Esquece tudo que tem aqui antes da vírgula, né? Você elimina. Então, tem aqui, ó, deram-me a notícia. Tem algum caso aqui, o verbo antes do verbo dar, né? Eu não tenho nada, eu tenho uma pontuação. Então, não tem nenhum caso que eu possa utilizar uma próclise. E deram é passado, né? E eu só posso utilizar a mesóclise com futuro. Então, não cabe nem próclise, porque não tem nenhuma palavra que é atrativa, e nem cabe mesóclise. Então, eu só posso utilizar aí, nesse caso, a ênclise. Só me resta a ênclise, tá? Amo-te. Por que eu não posso colocar o ti aqui para frente, pessoal? 2 motivos. O mais simples dele, não tenho casos aqui puxando esse pronome para frente do verbo, né? Eu não tenho nenhuma palavra aí antes do verbo amar. E o segundo motivo, que é o mais importante e é o que mais a gente usa na língua portuguesa, iniciar orações com pronomes oblíquos, né? A gramática ela traz isso como um absurdo, né? A gente só pode utilizar isso na linguagem formal, mas na linguagem formal nunca utilize pronomes oblíquos introduzindo orações. Então não diga te amo, tá? Vocês aí que tem uns paquerinhas, quando ele diz assim, te amo, meu amor, ele está cometendo um erro gravíssimo de gramática. Terceiro exemplo, cale-se e faça o que sua mãe diz. Por que eu não digo assim, se cale e faça o que sua mãe diz? Porque lembrem-se das 2 regras. Aqui eu não tenho nenhuma palavra que atrai o pronome para frente do verbo, e também se eu colocasse aqui na frente do verbo, a oração estaria errada. Não se introduz orações com pronomes oblíquos, tá bom? E aí eu coloquei uma atividadezinha para a gente ver aqui se a gente consegue responder, tá? Não, quero colocar o pronome me, tá? Não me ajudou ou não ajudou-me. O que vocês acham que deveria ser? Não me ajudou, não é isso? Então, vou colocar aqui o me aqui. Não me ajudou. Se eu colocasse aqui, estaria errado. Por quê? Porque eu tenho uma palavra negativa que atrai o pronome. Não me viu. Quero botar o pronome me aí também. Ou não viu-me. Pessoal, eu tenho uma palavra negativa que eu falei que ela atrai um pronome, tá? Mas observem que tem uma pontuação depois do não. Quando isso ocorre, tá? Eu quebrei a estrutura da oração, tá? Então, é como se eu tivesse o não para cá, né? O não antes, aí eu coloquei a vírgula. Então, antes da vírgula, eu tenho que esquecer, tá? Então, eu não posso utilizar o me aqui, porque ele vai introduzir a nova oração, a nova frase. Então, eu vou colocar o me, no caso aqui de ênclise, não viu-me. Sempre que coloco o pronome depois do verbo, eu tenho que ligar o pronome pelo hífen, tá? Hoje me emocionei, hoje emocionei-me. Quem tem coragem de responder aí, colocar aí no chat aí, nos comentários, tá? Então, hoje não é um advérbio de tempo, e o advérbio ele não é uma partícula atrativa, então, hoje me emocionei, tá bom? Aí, novamente, hoje, vírgula, emocionei. O me, eu vou usar a próclise antes do verbo, eu vou utilizar uma ênclise depois do verbo. Eu vou utilizar a ênclise porque, lembrem-se, eu tenho aqui a pontuação e a pontuação quebrou a estrutura da frase. Então, se eu iniciar aqui a nova oração com o pronome oblíquo, a oração estaria errada. Então, aqui só cabe uma ênclise, tá? Então, hoje, emocionei-me. Esta é a mulher que me motivou ou esta é a mulher que motivou-me? Eu vou utilizar próclise ou ênclise. O que vocês acham aí? Olhem sempre o que tem antes aqui do espaço. Eu tenho aqui, ó,
o que, né? Aqui o hoje a partícula aqui é atrativa, mas eu tenho a pontuação. O hoje aqui é atrativa, não tem a pontuação. Aqui quem é atrativo é a pontuação, não posso utilizar. E aqui eu tenho não, né? Esse que eu posso substituir por o qual. Vocês lembram lá das orações subordinadas, quando a gente substitui o que por o qual? Quer dizer que aquele que é um pronome relativo? Lembram? Então eu posso, ó, esta é a mulher a qual me motivou, ou motivou-me, né? Então, se o que é pronome relativo, e lá naquela lista lá tem dizendo que os pronomes relativos são partículas atrativas, então o me aqui tem que ser uma próclise, tá? Então, esta é a mulher que me motivou. Quem me iludiu ou quem iludiu-me? Aqui, ó, introduzindo uma pergunta. Isso aqui é um pronome interrogativo, né? Então, todos os pronomes são atrativos, com exceção os pronomes do caso reto. Então, me vai ficar aqui na posição de próclise, tá? Então, quem me iludiu. Tudo me agrada ou tudo agrada-me? Eu tenho aqui o tudo. Tudo, nada, algum, né? São pronomes o quê? Indefinidos, né? Pronome também é partícula atrativa. Então, vou utilizar aqui para próclise. Tudo me agrada. Disse que me viu ou disse que viu-me. Quem disse, disse isso, né? Oração subordinada aqui, ó. E esse que está introduzindo uma oração subordinada, eu posso substituir por isso, significa dizer que esse que é uma conjunção integrante, introduzindo uma oração substantiva. E as conjunções, elas também são atrativas para caso de próclise. Então, esse me vai ficar aqui antes do verbo. Então, disse que me viu. Vou colocar agora aqui o pronome te. Vamos mudar aí do me para o te. O certo é te ajudaria ou ajudaria-te. O certo é colocar o te aqui na frente ou o te aqui. Eu já sei que eu não posso colocar o te aqui na frente porque ele não pode introduzir orações. Pronomes oblíquos não devem introduzir orações. Então, jamais começar com o te aqui na frente ou com qualquer um dos outros. E aqui eu posso colocar o ajudaria-te aqui, né? Também não posso, tá? Essa frase todinha aqui está errada, porque observem para o verbo o tempo que ele está. Ajudaria, terminação ria, futuro do pretérito. O verbo está no futuro. Toda vez que eu tenho um verbo no futuro e eu não tenho casos de próclise, eu vou utilizar uma mesóclise. Então, o pronome tem que ir para o meio do verbo. Então, certo aqui é ajudar-te ia. Tá? Agora eu coloquei esse exemplo aqui para vocês perceberem que eu tenho duas possibilidades, né? Eu tenho um não, partícula atrativa, partícula negativa, atrai o pronome para próclise, e eu tenho o verbo ajudaria, que também está no futuro do pretérito, é um caso de mesóclise. Eu devo usar a próclise ou a mesóclise, eu posso utilizar os dois. Lembrem-se da hierarquia, né? Próclise é quem manda. Depois quem manda é a mesóclise, e depois quem manda por último, a ênclise. Quem manda primeiro, próclise, tá? Então aqui eu vou utilizar não te ajudaria. Eu não posso colocar mesóclise aqui porque eu tenho um caso de próclise. Te ajudou ou ajudou-te. Não é futuro, né? É pretérito. Mas lembrem-se, não posso iniciar orações com pronomes oblíquos, então só cabe ajudou-te, tá bom? Então vou apagar aqui para colocar direitinho, tá? As respostas corretas. Então aí não me ajudou, não viu-me. Hoje me emocionei, hoje emocionei-me, esta mulher que me motivou, quem me iludiu, tudo me agrada, disse que me viu, o certo é ajudar-te-ei, não te ajudaria e ajudou-te. Então, tá aí tudinho bonitinho, tá? Atenção, pessoal, usar as expressões abaixo somente na linguagem informal
ou somente na oralidade, né? Te amo, me beija, me abraça, me segura, me socorre, me ajuda, né? Me dá um dinheiro, me dá um cigarro, me dá um refrigerante, me dê uma bebida. Usar essas expressões com pronome oblíquo no início somente em casos de informalidade. Em produções textuais em níveis formais da língua, utilizar a próclise quando ocorrer caso de próclise, a mesóclise quando ocorrer caso de mesóclise e a ênclise quando ocorrer os casos de ênclise, tá bom? Então, nossa aula se encerra por aqui. Agradeço aí a participação de quem assistiu o vídeo por completo e até a nossa próxima aula.